Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um momento aqui dos Gigantes da Educação. A ideia dos Gigantes da Educação é trazer grandes personalidades da educação de Brasília para um papo aqui com a gente, um papo, uma reflexão, aprendizados. E hoje eu estou muito feliz de receber um amigo, um cara que é sensacional, professor de física, um dos mais defensores da cultura nerd que eu já conheci. Recebam, gente, com muita alegria, o professor Ferrari. Prazer, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra voltar a falar com o Diano. E é isso, proteger a cultura nerd, defendê-la como uma política de vida. É isso. Ferrari, a nossa conversa hoje é para desvendar os caminhos do estudo de alta performance, mas principalmente para a gente falar com os pais, com os professores e com as famílias de qual é o melhor modo, a melhor forma de conduzir nossos estudantes. E aí você acompanha uma série de estudantes, você é professor há muito tempo igual eu, como conduzir esses caras para o ensino superior. Como é que a gente faz isso? Então, a conversa fala sobre esses temas. Perfeito. Quando você pensa hoje no ensino médio e você está numa escola que tem uma proposta diferente, cara, o que vocês defendem quando o assunto é educação de alto desempenho, alto estudo, alto nível? Como é que vocês olham para isso? Maravilha. Isso é um ponto bastante importante de levar em consideração. Primeiro o que é a alta performance que esse aluno está buscando. Né? Cada estudante tem os seus próprios objetivos, seus próprios sonhos, e a gente tem que primeiro conhecer esse aluno e entender o que é uma alta performance de valor para ele. Ela tem que ter um propósito. Né? A gente vive muito essa coisa de a pessoa como um meio para obter um fim, e não é isso. Né? A pessoa, a performance dela tem que servir a ela. Tem que servir ao propósito que ela tem de vida, o projeto de vida dela. Então, o primeiro ponto é entender o estudante, o que ele está buscando. Quando ele entra no ensino médio, o horizonte dele se alarga muito. E é nosso papel como educador alargar mais ainda esse horizonte, porque eles, sem orientação, eles não sabem para onde apontar os esforços deles, eles ficam perdidos. Né? O que você está falando é muito legal, porque se a gente estiver pensando, né, nesse alto rendimento, nessa perspectiva, para muitas pessoas e numa ideia mais superficial, pode parecer que eu estou defendendo que ele seja aprovado no curso mais difícil. E não é isso. O que você está me dizendo é que tem a ver com o propósito, com o que o cara pensa, com os valores que ele defende e o que ele quer ter de sonho. É isso? Exato. Você primeiro tem que identificar qual é o sonho dele, para isso você tem que permitir ele sonhar. E aí você tem que ver como que esse sonho pode ser otimizado para a satisfação do estudante. Porque a gente tem muitas opções. Né? Hoje o mundo ele é pequeno. A ideia desse nosso projeto de início agora do ensino médio na SAS, implementando o diploma, é justamente abrir esse horizonte. A gente já tem o Enem brasileiro, que é bem reconhecido internacionalmente. Tá bom. Mas é importante, se o aluno está buscando um curso no exterior, por exemplo, se ele quer fazer a formação dele fora do país, é interessante ele ter um currículo internacional também, que facilite a entrada dele. É isso que eu coordeno lá na SAS, que é o nosso Diploma Program, é um programa do IB, que é um instituto suíço de currículos internacionais, que serve como uma porta de entrada para o aluno para universidades internacionais. Conta como crédito para ele entrar no ensino superior. Mas o aluno ele vai se dividir se ele não souber para onde apontar. Ele tem várias possibilidades. Ele pode usar o Enem para chegar no exterior, ele pode usar o Enem para entrar numa universidade nacional, ele pode usar o IB para ir para uma universidade internacional, ele pode entrar numa universidade internacional e usar o IB só como algo paralelo. O que importa é ele fazer isso com um propósito. Porque quando o aluno entra no ensino médio e começa a sonhar, ele não direciona o sonho. E aí ele começa a jogar esforço para todos os lados. Cara, isso é verdade. Se perde com a prova tradicional, se perde com a prova NEM, se perde com um projeto de extensão, com esporte, ele não sabe... E talvez ele possa ficar se sentindo não suficiente, mas por não conseguir colocar o esforço onde ele deveria ter colocado.
Então ele vai para um lado, vai para o outro, ele olha para tudo e ele não consegue, né, ser efetivamente melhor ou melhorar em alguma situação. Perfeito, é exatamente isso. É muito comum que o estudante, por se perder, ele reduz a autoestima dele, né? Quando a gente fala de motivação, para a gente se motivar em qualquer tarefa que seja, a gente tem que pensar em capacidade de sucesso. Você não se motiva se você não tem uma perspectiva de que você vai conseguir ser bem-sucedido. E aí, quando o estudante ele sonha em ser bem-sucedido em todas as áreas, em todos os aspectos, o tempo todo, ele se exaure. Isso não é sustentável. E aí a autoestima cai e ele começa a desistir dos projetos. E o quanto tem sobre eles, e eu tenho falado muito sobre isso, ô Ferrari, essa cobrança externa. Às vezes a família acha que tá fazendo um trabalho de ajuda, de desenvolvimento, de definição de nortes, mas a família, assim, eu vejo algumas famílias impactando às vezes negativamente nesse processo de escolha, nesse processo de acompanhamento, de supervisão, e às vezes sendo redundantes em falar assim, não, mas é tão fácil, você só estuda. Você não faz mais nada além de estudar. E aí entra assim, muitas vezes com a maior das boas intenções. O motivo, né, é legítimo, né, faz sentido. Isso, a intenção é sempre ajudar o estudante, só que hoje o universo é muito mais amplo para esses alunos do que era para a nossa geração, por exemplo. Justo. Então, quando a gente olha para esse aluno e fala, não, é só estudar, mas ele tem que saber o que estudar. O nosso currículo é muito vasto, principalmente quando a gente fala do currículo brasileiro. Então, ele tem que entender qual é a motivação dele, para ele saber qual que é a ação mais concreta. Quando a gente faz trabalho de college counseling, é um ponto principal, assim, um tem que se apoderar do processo, isso que é muito valorizado nas universidades no exterior, Sim. essa consciência do aluno de traçar um projeto de longo prazo de carreira e de estudo que faça sentido para ele, na história dele, no perfil dele. E depois que o aluno se apodera desse processo, é claro, a família tem que entrar para dar o amparo, o direcionamento de aonde focar as energias e aceitar que tem áreas que eu não vou me dedicar tanto, eu tenho que escolher as minhas lutas, eu tenho que escolher que tipo de projeto eu quero seguir. Cabe à escola, é claro, dar o amparo para isso dúvida. e abrir os caminhos para ele seguir por onde ele deseja, né? Como que foi, Ferrari, o seu processo de escolha? Você foi para física. Como que você definiu assim? Você estudou, né, o ensino médio na escola que a gente trabalhava junto e como que foi escolher para você? Assim, foi sofrido? Não foi? Foi simples? Você chegou com um curso bem definido? Como é que foi, cara? Meu caminho de escolha, meu caminho profissional de maneira geral foi bem tortuoso, cheio de reviravoltas. Eu estudei num colégio bem tradicional, que a gente trabalhou junto, de excelência aqui em Brasília. E por eu ter alto desempenho, à época, eu só considerava os cursos de alto desempenho. Eu lembro claramente de estar no ensino médio e um amigo meu de outro colégio, também de alto desempenho, falando que iria fazer física especificamente. Eu falei, cara, mas por que você vai desperdiçar o seu talento indo fazer física? Como assim? E ele entrou para física, virou pesquisador e tal, se achou na física. Eu nem cogitava essa possibilidade. Eu fui fazer direito primeiro. Caraca, isso eu não sabia. Eu te conheço há um tempão, não tinha ideia. Eu era rato de simulação da ONU, eu era completamente viciado em simulação e eu tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar com direito internacional. Entrei para o curso e me frustrei monstruosamente, porque eu só tinha a visão do objeto final, que era trabalhar com direito internacional. Eu não tinha visão do que era o meio, o tipo de estudo que eu tinha, o tipo de conhecimento que eu tinha. A trajetória, os percalços e o quão caro seria aquilo, né? Exato, e era algo que não se encaixava com o meu perfil. Por mais que eu goste de pessoas... Você fez quantos semestres? Eu fiz 3 semestres. 3 semestres? Caraca, então você ficou 1 ano e meio, tipo, relutante, refletindo. Eu não queria largar de jeito nenhum, porque era um sonho de anos. Eu me preparei, batalhei para passar no vestibular. E dentro da minha sala tinha várias pessoas que tinham saído de exatas para ir para o direito. Meu professor de cursinho estava lá, meu professor de física do cursinho era da minha turma, o Gilson. Ah. E aí, na época, era do cursinho que era o maior de Brasília. Uhum. E aí eu
demorei a aceitar isso de que eu queria, na verdade, conhecimento puro, ciência pura, ciência que você tivesse uma discussão mais factual e menos a partir de um posicionamento, de uma doutrina, de diferentes linhas que competem entre si, que é o clássico de ciências humanas aplicadas, né? Você não tem certeza sobre as coisas. São vertentes, são possibilidades, são visões. E aí você fez um novo vestibular, como é que foi? Foi. Aí eu decidi, não vou seguir por esse caminho, não quero trabalhar com isso, não é esse tipo de conhecimento que eu quero. Eu quero ter um conhecimento mais puro. E aí resolvi radicalizar e fui para física, que era para pesquisa. Eu fui para física para pesquisa. Porque eu não consegui enxergar essa ponte da educação com uma mistura entre a ciência que você pura. esteve lá na física, Ferrari? Foi em 2010 que eu mudei para física. Foi em 2010 que eu mudei para física. Que fera. Aí fui para física computacional, que eu queria fazer pesquisa, e por uma bobagem eu comecei a dar aulas particulares, que é coisa de faculdade, assim. Eu nem Tô tava na ali, licenciatura. vamos lá. E o problema é que eu viciei nisso. É isso. Comecei a gostar muito e justamente por poder apresentar às pessoas que aquilo tinha uma certa beleza, né? Não é só uma técnica, ele tem um propósito, mesmo para quem é de humanas, serve muito o conhecimento da metodologia científica, de como estruturar, Sem dúvida. logicamente, um argumento. Não, e o que você está falando desse início, eu trabalhava no Instituto de Química e estudava na História. E eu queria muito, muito dar aula. E era complexo, não tinha chance. E eu rodava muito no ICC, porque eu trabalhava na Química e ia para o Departamento de História, e as matérias todas lá. E aí, cara, eu também comecei com essa coisa da aula particular. Cantar foi ali. Eu peguei aquele papelzinho que eles deixam. Lembra uma propaganda que eles faziam? Picota a bordinha. Deixa picotadinho, você passa, pega um. Eu passei uma vez, o meu amigo falou assim, pô, Thiago, pega, faz. Aí eu não peguei, aí ele pediu de novo, não, cara, pega, manda, você é louco para dar aula. E eu comecei a dar aula também de uma maneira muito, assim, pouco provável e da mesma forma gostei muito e vi muito, muito sentido e muito propósito. Agora, isso que você está falando, dessa transição que você faz no curso depois de 1 ano e meio, eu falo muito isso com os nossos estudantes hoje. Só que eles ainda têm, e aí não sei se você concorda, grande parte deles, um modelo mental que não suporta pensar que ele escolheu uma coisa que ele vai mudar. É como se ele não pudesse escolher errado e ele se cobra por uma decisão que não é definitiva e que não pode nunca ser mudada. Isso é uma conversa frequente que eu tenho com os meus alunos, desde que eu comecei a dar aula, quando eles descobrem isso, que eu passei pelo direito. Eu sempre tenho essa conversa de eu não me arrependo do 1 ano e meio que eu passei no direito. Se eu tivesse saído direto do ensino médio para física, como meu professor de cursinho me dizia, toda vez que eu falava no cursinho que eu queria fazer direito, ele falava, vai para engenharia, rapaz. Se eu tivesse ido direto, eu não seria a pessoa com a mesma qualificação que eu tenho hoje. Não tenho dúvida. Tipo, você fez 1 ano e meio lá. Você foi para física num momento de muito, não idade, mas assim, de vivências tão mais importantes e mais talvez cristalinas na sua visão, que, cara, você se achou muito mais rápido e muito mais fácil depois. Exato. E habilidades que eu aprendi no direito de comunicação, escrita, oral, argumentação, entender qual é a dificuldade de pesquisa e de raciocínio das ciências humanas, isso é muito importante para eu entender o meu estudante que não se alinha da forma de pensar que eu tenho, que é a forma, né, de exatas, de raciocínio lógico. Essa vivência, ela muda quem eu sou como professor, assim. Eu sou o professor esquisito de física que trabalha com simulação da ONU também. Caraca, sabe? Que massa. São aspectos que são tratados como diferentes, mas eles têm ligação entre si. Agora faz muito sentido eu gostar muito de você. Você é do direito, pô. Você é um fake nas exatas. Você é mais de humanas. Só gente infiltrado. É isso. Então é por isso que eu gosto tanto de você. Fez todo sentido agora. Agora, vamos pensar que tem jovens de 15, 16, 17 anos que estão na idade desse certame, seja PAS, seja o que for, e ele tem que começar a fazer escolhas. Eu queria que você pensasse primeiro no cara que acabou de chegar no ensino médio. O que você tem de dica para esse cara que acabou de chegar?
Bom, o processo que eu tenho passado com os meus alunos agora, entrando no ensino médio, porque agora eu estou no papel de coordenador, né? Então eu faço mais essa ponte de planejamento de estudos e de projeto de vida. O primeiro ponto é eles têm que se permitir experimentar coisas que eles não estão acostumados, que eles não necessariamente têm interesse. Foi assim que eu comecei a sonhar com uma carreira diplomática, por exemplo, quando eu comecei a fazer o modelo da ONU. Foi assim que eu comecei a me interessar, depois de já formado, trabalhando, com ensino maker, prototipagem, robótica, porque a minha diretora na época falou, olha, a gente tem esse curso aqui de maker e eu acho que você ia gostar. Vamos. Se permitir experimentar nos primeiros anos do ensino médio é muito importante, porque você tem que encontrar essa motivação para ir além, para construir um currículo. Então, eu sou de humanas, mas eu vou olhar essa Olimpíada aqui de astronomia, vou olhar uma Olimpíada de lançamento de foguete, para eu ter certeza da minha escolha ou para eu ver novas opções. Você tem que conhecer outras pessoas de outros perfis para você saber se você se interessa pelas outras opções. Esse é o primeiro ponto. Pensar um pouco para fora da sala de aula. É um bom ponto. É muito comum o aluno entrar no ensino médio e já com a pressão interna ou internalizada de eu tenho que agora ter alta performance, alto desempenho. Então eu tenho que estudar muito, que é o clássico de início de ano, né? Compra um monte de canetas coloridas e aí, não, essa caneta aqui é para o título, essa é para o subtítulo, eu vou anotar as tuas aulas. E aí dura uma semana esse ímpeto e ele se desfaz. Ele acaba, né? Porque isso é uma motivação muito externa. Há uma nota que eu vou ter num vestibular daqui a 2 anos. Cara, e ele é muito distante, então o cara parece nem acreditar ele mesmo naquilo, porque ele não consegue perceber aquilo acontecendo. Eu vejo isso acontecendo com E aí, os alunos. no primeiro percalço, o aluno larga, porque ele não vê propósito naquilo. Né? Então, a primeira coisa é você buscar esse propósito, que seja seu, que você goste, para você encontrar algo que faça sentido na sua vida, você ter uma alta performance. E aí sim, quando você já começou a experimentar isso, você começa a traçar um plano com um objetivo final bem definido. Então, eu quero fazer tal curso, tá? Ou seguir tal carreira. Qual curso é melhor? Que oportunidades eu tenho? Né? Eu vou buscar uma universidade federal aqui, ou uma universidade nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, porque são caminhos diferentes, que você tem que ver por onde você vai se dedicar. E você definindo, você consegue, igual você falou no início, gastar energia naquilo que vai te trazer um resultado talvez mais eficiente, né? Exato. Você não tem todo o tempo do mundo também, é besteira achar que você tem um tempo infinito, você não tem. Então, como é que você vai pensar em coisas que são muito desassociadas, né? É complexo. Exato. E são muitas possibilidades que o aluno se perde, assim. E ninguém, por mais que você possa ser bom em qualquer área, não tem como você ser completamente de último nível em todas as áreas ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Você tem que direcionar a sua performance. Tá. A gente começou falando para o cara da primeira série. Agora, se a gente estivesse, então, falando para quem está no último ano do ensino médio. O cara tá ali na ponta e ele tá vivendo o segundo semestre como se fosse assim a maior tortura da vida. Ele já fez a escolha lá do vestibular. Ele tem que fazer até amanhã não, até dia 18, amanhã é dia 18? Amanhã é dia 17. Ele tem que fazer até dia 18 a escolha do PAS e ele tem que botar um curso ali. O que a gente diz pro cara da terceira série? A primeira coisa, ele tem que ter um pouco de perspectiva. Eu sei que essa perspectiva não vai entrar, mas de que nada disso é tão definitivo, né? É um passo que eu estou tomando e que tem uma devida importância, mas o mundo não acaba no PAS, o mundo não acaba no Enem, o mundo não acaba na escolha universitária. É o meu caso, 1 ano e meio depois eu fui mudar e minha vida não poderia ter sido melhor se eu tivesse mantido a minha escolha anterior. Você pode alterar as suas escolhas. E é importante que você tome as suas decisões pensando nesse leque de possibilidades que você tem. E às vezes eles ficam numa perspectiva que eles estão como se estivessem perdendo. E não é uma perda. Não. Não tem perda. Então, eu fiz uma série de disciplinas, eu fiz uma série de estudos. E cara, conhecimento não é jogado fora. Exato. Assim, ele fez, ele passou e talvez aquele tipo de experiência vai gerar nele mais certezas para a próxima decisão.
Isso é um ponto interessante que a gente discute muito quando a gente está fazendo college counseling de alunos que vão para o exterior. Valoriza-se muito a narrativa de história de vida do estudante. Quando você está enviando uma inscrição, principalmente para a Universidade dos Estados Unidos, mas na Europa também, dependendo da instituição, em que o seu currículo tem que fazer um sentido na sua trajetória. Uma redação de por que eu quero entrar nesse curso, né? Um essay que o aluno escreva, que não tem nenhuma falha, nenhuma derrota, nenhuma superação, é um essay fraco. As universidades buscam o aluno que consegue identificar os momentos em que ele falhou, em que ele teve dificuldades. Significou, mudou, melhorou. O que ele comprou daquilo para a vida dele, o que ele superou. E isso é coisa que funciona para negócios de maneira geral. O empresário que nunca faliu uma empresa é um empresário sem experiência. Você vai ter que tentar falhar, voltar, se repreparar. E o importante é essa sua capacidade de ver o que você teve de bom nas escolhas que você tomou e o que você tira das falhas que você teve. A gente teve 2 alunos, eu não sei se eles foram seus também, mas é um dos casos assim que me orgulha muito porque a gente ajudou. O primeiro caso é da Brisley. Você lembra dela? Sim, lembro. Ela fazia medicina fora e ela tinha assim uma vontade imensa e ela buscava esses incentivos, eu não sei se você participou das cartas de indicação. Eu conversei com ela sobre, mas eu recomendei que ela pegasse as cartas com outras pessoas que fariam mais sentido do que eu. Não, sim, sem dúvida. Mas foi uma trajetória muito bonita, assim. Sim. Da pessoa, não que vai ser fácil, não que tudo esteja garantido, mas o processo dela de definição e de gastar energia naquilo e de tipo, não, Thiago, eu quero isso daqui. Então, nesse momento, eu posso até ir bem na prova do PAS, eu posso até ir bem na prova do Enem, mas o que eu de fato quero é esse momento internacional, é ir lá para a Europa, é me matricular lá, é fazer medicina fora. Outro que aí eu fico muito espantado, o quanto a gente tem grandes estudantes. E eu fico dizendo isso, o Ferrari, eu não sei se você concorda, mas muita gente fala que não e fala que eu exagero. Eu acho que os nossos estudantes eles são muito melhores que a gente. Sim. É muito assim, até por eles terem a gente como professor. E sem nenhum tipo de preciosismo, mas assim, do que é oferecido a eles, das experiências que têm, das leituras que eles fizeram, do nível de conversa que eles têm naquela idade. Não sei se você lembra também do Sigma de Águas Claras, e eu acompanhei de perto esse caso, do Arthur querendo ir fazer um estágio, um intercâmbio na Rússia. Você lembra desse cara? Sim. Cara, aquilo foi fantástico viver aquilo do lado dele. Ele chegou em mim e falou assim, Thiago, abriu um edital. E esse edital que abriu para a Embaixada da Rússia vai me dar a chance de ficar lá tantos meses com tudo custeado. Então, eu preciso que você me ajude nisso daqui. E o cara acreditou tanto naquilo, e ele correu tão atrás. E no final, eu sei que não foi simples, mas não pareceu tão impossível quanto algumas pessoas acham que é. Ele seguiu os critérios, ele fez a aplicação, ele tinha os quesitos e ele foi o cara selecionado. Isso assim, bom, primeiro o ponto que você falou, os nossos alunos são incríveis, eles têm que ser melhor do que a gente. Isso é uma coisa que é engraçado você falar disso, que é uma frase que meu pai falava para mim, inclusive hoje é aniversário, parabéns, pai. E ele falava, se os meus filhos não forem melhores do que eu falhei como pai. Eu fiz algum trem errado. Se os meus alunos não forem melhores do que eu falhei. E foram, assim, vários alunos passaram na minha vida que hoje eu olho para eles e eu tiro dúvida de física com eles. Seja a Carol Volpato, que hoje formou-se na Unicamp, mestrado, está fazendo doutorado fora. O Frois competiu na Europa, saiu dos torneios de física e hoje ele participa de torneios de físicos, né? Porque antes a gente fazia o International Young Physicists, que é o que eu estou guiando lá na escola, temos um grupo para isso. Ele foi para o International Physicists Tournament. E aí, nos primeiros problemas, ele até comentava comigo, eu falava, cara, seu conhecimento está além do meu, eu não consigo te ajudar, eu posso debater com você o problema, mas eu não tenho a solução. A Carol Volpato, a mesma coisa, cara, passa por cima da minha cabeça as teorias de ótica quântica que ela trabalha, que eu não tenho a menor condição de acompanhar.
Eu discuto, mas assim... E é isso, eles têm que... A gente trabalha para eles superarem a gente, né? Eu tenho um aluno agora que, no final do ano passado, ele começou a se interessar por aplicações e sistema financeiro. E aí, agora, no 9º ano, a gente está montando uma equipe para o Wharton Glow Challenge, que é um torneio de investimentos para alunos do ensino médio da Wharton College, que é uma universidade, um colégio muito forte de investimento dos Estados Unidos, porque ele teve esse interesse. E aí é nosso papel ver o interesse do aluno e estruturar para ele saber o que ele tem que cumprir para atingir o sucesso. E é esse o ponto. Ah, não é tão difícil. Tem uma receita. Você só tem que seguir os passos e se dedicar para aquilo. Mas para você conseguir seguir esse passo, você tem que estar motivado. Esse caso me impressiona muito, e um caso de um outro que era muito ligado à física lá na Zanorte, a história do Lucas França. Você lembra desse estudante? Que era escoteiro, que vai para a Coreia e que faz um estágio lá e que fica fora um período. Cara, assim, são histórias muito, muito fortes. E esse processo também da dúvida e da incerteza, mas o cara consegue dar um passo adiante e ele sai dessa inércia e ele experimenta. E talvez ele perceba que assim não era aquilo e ele tem as experiências daquilo para uma outra coisa. Então, faz sentido. É esse o papel que nós, enquanto educadores e a família, tem na vida do estudante. É de permitir que ele sonhe, mas manter na visão dele de que, sonhar é legal, mas você não pode permitir que ele permaneça como um sonho. O sonho serve para você traçar um plano de ação e seguir esse plano de ação. Uhum. Nosso papel é fornecer essa estrutura, né? Primeiro fornecer esse horizonte expandido com eventos de simulação, de torneio de física, de Olimpíada de Matemática, de astronomia. Chance do despertar, né? O chance desse contato para você despertar novos interesses. E aí, uma vez que o interesse está desperto, a gente tem que traçar um plano de ação, que tem que ser claro, né? Que a gente discute em metodologia de ensino. Para você fazer uma avaliação, o aluno tem que saber o que eu espero dele. Se eu não tiver expectativas claras na minha avaliação, o aluno começa a enxergar como uma punição a avaliação, né? O clássico me deu branco, eu estou com pavor da minha prova, é porque ele não está entendendo qual o propósito da avaliação, que é você testar as suas habilidades. Sim. E aí, para qualquer processo seletivo ou projeto que o aluno for ingressar, a gente tem que fazer exatamente isso. Estabelecer quais são os critérios, o que eles querem de você, o que você tem que atingir, né? Que tipo de currículo tem que construir, que tipo de projeto eu tenho que ir atrás. Tá bom. A gente falou para a galera da primeira série, a gente depois falou pensando na galera da terceira. E o que você falaria para os professores? Cara, como que o professor pode ajudar? Porque assim, a gente conhece pessoas e pessoas. E a gente sabe que tem gente que ajuda muito e que participa muito e que intencionalmente expande horizontes e tem gente que não. Tem gente que parece até assim, acho que não de maneira intencional, mas parece não se preocupar de fato com o propósito e parece atrapalhar, cercear o sonho ou podar esse sonho. O que você falaria nesses aspectos para os professores? Isso é um desafio, né, novo, agora que eu entrei nesse mundo de liderança de equipe, formação de professores, que é algo que a gente tem que trabalhar, porque é fácil você se perder no seu propósito, né? É fácil, e eu já tive momentos assim durante a minha carreira, você pensar que, não, meu trabalho é dar essa aula, o meu trabalho é vencer o conteúdo. Como se você estar ali na frente da sala, no quadro, fosse uma solução. Isso é um ponto central da metodologia ativa que a gente pensa na SAS, na rede toda da SAS, de que o meu trabalho não é jogar um conteúdo no aluno. O meu trabalho é ativar no aluno o exercício dessa habilidade. A gente tem que lembrar que o nosso trabalho não é dar a aula. O nosso trabalho é ajudar o aluno a aprender. E aí, por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando você está tão focado em dar a sua aula, você entra nessa mentalidade de tirar o aluno do caminho para você poder dar a sua aula.
né? O famoso fica quieto aí. E não é isso, é trazer ele para Eu vou passar, independentemente de você participar, entender ou não, eu falei aqui, né? Eu terminei. Exato. E você não está cumprindo o seu propósito. O propósito não é esse, o propósito é atingir o aluno. E você consegue se perceber que você também já esteve desse lado? De às vezes entrar num automático e... É fácil, né? Quando você está principalmente no início de carreira, em que você começa a se lotar de aula. E aí você eu tive uma fase da minha vida que eu trabalhava manhã, tarde e noite, é muito comum isso com professor, principalmente com cursinho, e eu tinha mais de 1.000 alunos todo ano. Para você perder o propósito é muito fácil. E aí você tem que ter a consciência de se resgatar desse momento. Foi quando eu comecei a trabalhar com metodologias ativas, que a Ju Diniz me colocou para fazer o Maker, que eu comecei a resgatar o propósito da coisa. Porque o seu propósito é atingir o aluno, o seu propósito é alcançar ele e auxiliar ele a obter sucesso. E é aí que você tem que lembrar-se disso na sua rotina, de ouvir o seu aluno, ver o que ele tem de interesse e tentar incentivar isso. Mostrar o propósito. Porque a maior parte do aprendizado do aluno não é durante a aula. Você pode ter a explicação mais brilhante do mundo. Se o aluno olha para você e fala, pô, eu não gosto desse calvo, careca não sabe nada, nunca vou usar isso na minha vida. Isso, cara, você usa gravata borboleta, então você é um calvo que tem um estilo é para tirar a atenção diferente. Eu nunca vou esquecer sua gravata borboleta, Ferrari, é sério, bem forte para mim. Ela é tradicional, sempre com graduações eu tenho que estar com a gravata borboleta. Faz parte, né, de um dress code, tá bom. E seus professores, pensando assim, eu conheci o Ferrari professor, exímio, um cara incentivador dos meninos, um cara que fazia a galera brilhar os olhos para a física, para ciências, para o conhecimento, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais que eu tiro da vivência com você. Mas agora pensando, você coordenador que vai falar com os seus professores, se você tivesse que definir assim, pessoal, não que seja uma receita fácil e pronta, mas se você tivesse que definir, 3 pontos como sendo assim, inegociáveis para o seu professor, para o que você espera do trabalho dele, quais seriam? Bom, eu sou muito abençoado, graças a Deus. Meus professores são enérgicos, são apaixonados, eles gostam do que fazem. Mas, assim, o tripé, por assim dizer, do que é um bom professor, um professor que se mantém ativo, primeiro, baseie-se em evidências. A gente tem mania de ficar em algo muito aberto. Dados da minha cabeça. Dá boa aula e aí eu vejo o aluno e eu tenho uma impressão sobre como é o aluno. Tente sempre ter uma produção concreta do aluno. A oportunidade dele de produzir na sua aula e você ver o que ele produziu. Isso é uma boa ideia. Para você auxiliar ele, né? Isso faz parte da nossa política de práticas cotidianas. A gente tem uma política de... Toda aula o aluno tem que ter algum momento de produção, porque senão eu não consigo ver se ele está aprendendo ou não. Ou melhorar, né? E aí começa a virar uma bola de neve, né? Segundo, você tem que motivar o seu aluno. A maior parte do aprendizado dele não é na sua aula. Eu sei que a gente quer ajudar o aluno, mas muitas vezes ele vai aprender muito mais sem você, mas por causa de você. Se você motivar ele durante a aula a ter uma curiosidade, a ver a aplicabilidade daquilo, eu brinco muito quando estou dando revisão para o Enem, aula em cursinho, coisas do gênero, eu falo, o meu objetivo ao longo do seu ano de preparação para o Enem é que você vire um nerd absoluto que está no ônibus olhando para fora e pensando no princípio físico do que você está vendo, sabe? Você tem que virar o chato que quando está com seus amigos vê um filme e pensa, impossível, faz o menor sentido essa mecânica, sabe? Não dá isso aí. Porque você tem que viver aquilo na sua vida, você tem que se convencer do propósito. Então, tenha sempre informações concretas, baseie-se em dados. Tá bom. Foque em motivar o seu aluno para que ele produza por conta própria e, acima de tudo, o preceito básico, né? Que é estabelecer uma relação de qualidade com respeito com o seu aluno, né? É um clichê de que ensinar é um ato de afeto, né? É um ato de amor. Não que você tenha que ser um docinho e permissivo, não é isso. Não se trata disso. É uma relação saudável, respeitosa e entusiasmada com o conhecimento, né?
Você, claro, cria vínculos de afeto com alunos, tenho ex-alunos que são meus amigos até hoje, jogo RPG com eles e tudo. São casos específicos, são pessoas que acabou se estabelecendo essa relação. Mas enquanto aluno, não é esse o foco, não é uma amizade necessariamente. É uma cooperação recíproca e respeitosa em cima do entusiasmo com o conhecimento, né? Você tem que gostar de conhecer as coisas. Você não vai conseguir se motivar, porque estudar é chato. É isso. Estudar é chato, é desagradável. Ah, mas eu adoro estudar. Não, você adora saber. Aprender, se desenvolver, entender, né, que existem processos de melhoria. Mas estudar em si é sofrimento, é que nem uma academia, esmaga que cresce. Se não doer, você não está crescendo. Não está resolvendo. Tá bom. Reta final da nossa conversa, cara, tô muito feliz de conversar com você. Você não tem ideia do quanto essa conversa tá sendo boa e agradável. Tava morrendo de Cara, saudade. morrendo de saudade. A gente tem uma pergunta que é a pergunta do patrocinador. Hayek Global College é o patrocinador dos gigantes da educação na figura do Edson. E a pergunta é, o que você pensa sobre internacionalização do ensino? Bom, vamos lá. Esse é basicamente o centro do meu papel lá na SAS, né? Eu vim à SAS porque a gente cresceu organicamente com os programas do IB, os alunos vão avançando as séries e a gente não tem um crescimento desesperado. A escola suíça tem essa cultura europeia de um crescimento orgânico e planejado. Então a gente teve agora a entrada da nossa primeira turma do DP, do Diploma Program, e eu vim para a equipe para implementar isso. Então basicamente o meu trabalho é essa internacionalização. E o ponto central é essa construção de uma mentalidade global, né? O próprio pessoal da Hayek, eu estive com eles, eu levei os nossos alunos lá para a gente participar da simulação da ONU. E quando eu conversei com os meus alunos do primeiro ano que foram para esse evento da simulação, a conversa que eu tive com eles não é porque você quer ser diplomata. Foi a confusão que eu tive quando eu estava no ensino médio. Eu ter paixão por pensar os problemas globais, pensar o papel da sociedade coletivamente em resolver os problemas da humanidade, eu achava que isso era querer ser diplomata. E não, isso é ter uma consciência global. Então, durante o seu processo de formação, você tem que ter essa visão global. Porque a gente faz parte de uma comunidade global e a gente tem responsabilidade, enquanto membros da sociedade, com isso. Legal. Seja da sua postagem em rede social, de como você comenta uma notícia, seja como você conversa no grupo de WhatsApp da sua família, você tem que ter essa consciência de qual é o efeito que a minha ação tem na comunidade. Mas, é claro, para além disso, a porta de você poder ter uma experiência de estudar fora, queira você continuar fora ou voltar, né? Mas o papel de você pensar essa possibilidade de estudar fora é principalmente para você desenvolver dentro de si essa alteridade, essa capacidade de pensar o outro. Fera. Identificar como o outro pensa para você poder implementar na sua maneira de pensar. Entender que às vezes você discorda da outra pessoa, mas ela também pode estar certa. Faz total sentido. Quer conhecer uma faculdade que tem um currículo parte no Brasil, parte nos Estados Unidos, encaminhando para grandes faculdades norte-americanas, não deixe de procurar a Hayek Global College, nossa patrocinadora. Ferrari, cara, foi muito rápido, né? Foi ligeira a conversa e eu estou aqui muito feliz com o nível da conversa, com o nível de preocupação sua e entusiasmo com os estudantes e o quanto isso é importante para eles. O quanto esse tipo de postura vindo de você, e eu estou na gestão desde 2015, você não tem ideia de como eles vão devolver para você em coisas assim que você não consegue nem medir. Então, assim, continua, cara. Coloca muito do teu capricho, da tua força, disso que você tem, que é muito forte, genuíno, na educação e para os conhecimentos, porque você está num caminho muito certo e que, assim, você vai ser brilhante em tudo que você fizer lá. Estou muito feliz. Última mensagem aí, já despedida. Se as pessoas quiserem falar com você ou conhecer a sua escola, como é que eles fazem? Maravilha. Bom, primeiro, obrigado por me receber aqui. É muito bom voltar a ter esse contato com pessoa incrível que me ensinou muito enquanto eu era professor, continuo professor, mas com foco na coordenação agora. Quem quiser conhecer a SAS, tem a SAS Brasília aqui na 905 Sul,
A gente está com esse programa internacional que eu estou ajudando a implementar agora para o ensino médio. A escola está sempre aberta, o Henrique já esteve aqui, inclusive. Ele gosta muito de receber pessoas de fora. É algo que eu estou aprendendo com ele, esse prazer de conectar pessoas. Eu vou lá. Ele falou para eu ir lá em setembro, que ele ia voltar de uma viagem, eu vou lá. Certamente esperamos por você. E em questão de redes sociais, a gente tem a rede da SIS e tem a minha, @MarcosFerrari, que eu falo de amenidades, mas discuto um pouco de educação de vez em quando. Muito bom. Pessoal, esse foi o Gigantes da Educação de hoje. Acompanha no Spotify, acompanha nas redes, no Instagram e também nos canais do YouTube. Agradeço demais a presença do Ferrari, agradeço demais a participação de todo mundo para falar de educação e para esses temas. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até mais.